Bem-vindo ao Direito em Ação, o seu programa de Direito em Ação. Nós estamos hoje aqui com a Paula Marzano, nossa sumidade, com o nosso colega Marco Túlio Brasil da Costa Rocha, advogado. Nome completo. Lógico. E eu sou o Flávio Brasil Marzano. Antes de começar, por favor, inscreva-se no canal e dê um likezinho no nosso vídeo para você prestigiar o nosso trabalho e ajudar na divulgação. Se você puder, mande para os seus amigos o link que nós disponibilizamos para a informação chegar a todo mundo. Bom, hoje nós vamos falar sobre o Daniel Silveira, a condenação e a graça que foi dada pelo presidente da República. Antes de passar a palavra para a Paula, para o Marco Túlio, eu queria só explicar o seguinte. O objetivo do programa é informar. Nós não estamos aqui para julgar se o Supremo está certo ou se está errado, se o presidente Bolsonaro está certo ou se está errado. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar, sob o ponto de vista jurídico, os institutos que estão sendo utilizados. Se ele merece ser condenado ou não, se merece absolvição ou não, aí cada um faça o julgamento. O Supremo vai falar, vai ter a palavra final, e o presidente Bolsonaro vai utilizar o que ele acha que é devido. O direito tem essa beleza de haver vários argumentos e, principalmente, que não tem uma clareza matemática, você pode colocar mais peso em determinado instituto ou outro. Então nós não temos interesse nenhum aqui, nem na condenação, nem na absolvição do deputado Daniel da Silveira, só informativo. Nós temos um programa que também está no canal aí, que foi gravado há mais ou menos um ano atrás. Foi fevereiro de 2021. Quando houve a prisão, então lá a gente já emitiu um parecer sobre o início. O caso desenvolveu, agora nós vamos... já não vão tocar mais no assunto do primeiro vídeo, mas vão colocar sobre a sentença e sobre a graça que foi Mas eu queria concedida. dar uma contextualizada, só em caráter informativo. Primeiramente, boa tarde, né? Como o Flávio disse, a gente não vai julgar, nós vamos tentar explicar os institutos, o que está acontecendo, para ajudar as pessoas a terem uma compreensão melhor. Lembrando que o direito não é uma ciência exata, então, as opiniões são as mais variadas e nossa intenção é realmente informativa. Há um ano atrás, um pouco mais de um ano, o Daniel Silveira foi preso por ordem do STF por uma série de falas que ele tinha proferido na internet. Quem tiver interesse, nós colocamos no canal hoje um vídeo que a gente gravou na época da prisão, acho que 1 ou 2 dias depois da prisão, e aí a gente contextualiza toda essa prisão, explica as coisas que ele falou, que hoje nós não vamos delongar nisso, senão a gente vai ficar aqui 2 horas só para explicar o que aconteceu. É muito interessante, acho que vale a pena para lembrar o que motivou isso tudo. Bom, diante dessas falas do Daniel, que foram proferidas publicamente na internet, foi pedido pelo PGR na época, foi instaurado um procedimento no STF e o Alexandre de Moraes, que era o relator na época, determinou a prisão do Daniel Silveira. Essa prisão foi muito polêmica, questionou-se muito a questão da legalidade, da legitimidade dele ser ou não ser o juiz competente para proferir aquele julgamento, se o Alexandre de Moraes poderia ou não ser o relator. Isso tudo foi discutido na época, longamente discutido. De lá para cá, vários fatos aconteceram. O Daniel ficou preso muito tempo, depois ele foi solto. Meses depois foi determinada a colocação de uma tornozeleira eletrônica. Ele ficou um tempo... O descumprimento das condições da liberdade provisória. Exato. Quando ele foi liberado, depois de meses preso, ele tinha que cumprir alguns requisitos, ele não cumpriu, em tese, segundo consta dos autos. Ele, então, foi determinada a colocação de uma tornozeleira, ele colocou, depois tiraram a tornozeleira, depois, recentemente, ele foi fartamente noticiado também, que ele ficou 2 dias dentro do Congresso, para evitar a colocação dessa tornozeleira, se insurgindo contra a decisão, depois acabou cedendo, porque arbitrou-se uma multa, ele acabou colocando a tornozeleira, e aí isso tudo culminou na condenação dele em uma pena de 8 anos e 9 meses,
Fato este que ocorreu na quarta-feira passada. Hoje é sexta-feira, dia 22 de abril, então a condenação dele teria acontecido no dia 20 de abril de 2022, precisamente na quarta-feira, condenação pelo STF por 10 votos a 1, certo? Na verdade foram 9 votos seguindo o relator e houve a abertura de uma divergência pelo ministro André Mendonça. Cássio Nunes. Não. O Cássio Nunes ele votou pela absolvição. Sim. O André Mendonça votou pela condenação, mas numa pena mais branda. Diferente. Que não seria dos institutos da Lei de Segurança Nacional, que foi revogada, mas teve o dispositivo novamente inserido no Código Penal. Isso. Continuando então, Daniel teria sido condenado, isso na quarta-feira passada, hoje é sexta, a 8 anos e 9 meses, e essa pena teria que iniciar o cumprimento em regime fechado. Isso causou uma grande comoção, todo mundo passou a falar desse assunto, muitos contra, muitos a favor. E aí, no dia seguinte, no feriado de 21 de abril, que foi ontem, o presidente Bolsonaro, então, concedeu a ele uma graça, e a gente vai explicar o que é a graça, e tudo isso, então, motivou que a gente viesse hoje falar desse assunto. Então, só contextualizando, foi isso que aconteceu. A gente está ainda sem saber o desfecho do que vai vir agora, né, adiante. O processo foi concluído, eu estava olhando o processo agora no STF, já teve algumas movimentações hoje, então a gente pode até ser surpreendido com mais alguma decisão. Lembrando que não houve o trânsito em julgado da decisão condenatória, que foi proferida quarta-feira. Ou seja, nós vamos ter assunto para mais alguns programas. Não é? Porque vamos começar explicando o direito de liberdade de expressão e a imunidade parlamentar. Porque esse daí é o que primeiro o pessoal pega. Liberdade de expressão. Liberdade de expressão é você poder utilizar dos meios, da forma que você quiser, para expressar seu pensamento. A Constituição preserva isso, fala que é livre a expressão do pensamento, vedado o anonimato. Por quê? Porque, apesar da gente não permitir a censura, a gente é como sistema jurídico, a gente permite a responsabilização pelos excessos na liberdade da sua expressão. Isso daí já foi várias vezes julgado. Por exemplo, o advogado na Constituição, ele fala que ele é imune por suas opiniões no exercício da profissão. Isso daí já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, falando que essa imunidade do advogado não é plena, ou seja, isso daí é só no exercício do processo e dentro daquilo que é coerente com aquilo que está sendo decidido. Então, não é permitido ao advogado ofender outras pessoas ou qualquer coisa assim. Então, a liberdade de expressão já é patente, já é pacífico, que ela pode ser restringida, não é? De forma que você pode utilizar até que você defenda determinadas ideias. Outra coisa é que não é plena. Por quê? Porque há determinadas teorias que não são compatíveis com o nosso sistema democrático. Por exemplo, é crime você defender o nazismo, uma ideologia do nazismo no nosso país. É crime você defender o sectarismo por orientação sexual ou então por raça, por cor, por religião, qualquer coisa desse tipo. Então isso aí também já é patente. Você pode utilizar da sua liberdade de expressão desde que você não ultrapasse determinados pilares da Constituição. Então isso daí está já consolidado. Imunidade parlamentar. Na Constituição diz que o parlamentar ele é imune por qualquer palavra, qualquer pensamento, por qualquer coisa que ele se manifestar. A grande dúvida é, para o parlamentar, isso é pleno ou não? Essa imunidade seria plena, sem limites ou não? É o que é a dúvida hoje. Já há casos
em que parlamentares são caçados pela própria casa. Isso pode. Por expressão de determinados pensamentos. Questão de decoro. Isso. O caso mais recente é o do Mamãe Falei, que ele até pediu renúncia do cargo para evitar o desgaste de uma eventual condenação. Né? Então, o que é? Ele falou fora das atribuições do exercício do mandato parlamentar, apesar de estar numa missão oficial, e ele seria cassado, provavelmente. Tá? Então, há também essa restrição em relação à liberdade de expressão e à imunidade parlamentar. O que está em jogo aqui, outra coisa que se fala é interferência de um poder no outro. Posso fazer um corte que eu acho que é pertinente, que na hora que eu resumi o caso eu esqueci de falar? Quando o Daniel Silveira foi preso, lá em fevereiro de 2021, o Congresso Nacional revalidou essa prisão e manteve ele preso. Ele foi levado a julgamento pelo Congresso e o Congresso manteve a prisão. Isso é importante a gente lembrar, porque segue toda uma ordem constitucional, uma determinação legal de que o parlamentar ele tem que ser realmente reavaliado isso. Duas questões, Flávio, que eu queria que você mencionasse que são importantes, são as duas grandes discussões no momento da prisão, que foram o parlamentar ele tem que ser preso por crime inafiançável em flagrante delito. E discutiu-se muito na época se essa prisão dele seria legítima por causa da questão do flagrante, né, que se discutia que o crime era um crime permanente porque estava na internet, e aí é a questão de crime permanente ser flagrante ou não, que era a grande questão, e o fato dele ser ou não ser afiançável e depois ter sido arbitrado uma fiança e ele ter sido... Eu ia comentar sobre isso, porque foi uma bela de na verdade, fala-se muito disso. Decretação de fiança. Fala-se muito disso, porque primeiro falou que o crime era inafiançável e depois arbitraram uma fiança para ele. Na verdade, isso daí, no primeiro programa nós havíamos falando que estaria certo, mas depois, vou pensar, é o seguinte, a inafiançabilidade, ela não está pela pena em abstrato, mas sim pela pena mínima do crime. Apesar dele ter sido enquadrado à época na Lei de Segurança Nacional, as penas do crime poderiam ser inferiores ao mínimo para a concessão da liberdade da fiança. Então, eu acho que houve e aí eu vou falar o seguinte, eu acho que houve, mas eu achar e nada é a mesma coisa, porque quem dá a palavra final é o Supremo Tribunal Federal. E eles votaram na unanimidade falando que era daquele jeito. Então, criou-se nova jurisprudência, que é aquele que está valendo. Né? Então, apesar de eu achar ou não, o que vale é o que, no final das contas, o Supremo Tribunal Federal diz. Esse é o sistema nosso, gente. Constitucionalmente, é isso. Os poderes são independentes e harmônicos entre si. Mas é da própria natureza do sistema, que chama freios e contrapesos, um poder fazer limite no exercício do poder do outro. Inclusive o Bolsonaro está usando esse argumento para justificar a graça que ele concedeu agora. Isso, nós vamos chegar lá daqui a pouco. Mas o que acontece? A gente vê que determinados incômodos que a gente vê o presidente Bolsonaro falando, que o Supremo Tribunal coloca limite no exercício do poder dele, isso faz parte do sistema de freios e contrapesos da própria Constituição. Ele pode até não gostar, não concordar, mas dentro do sistema é legítimo e cabe a gente acatar. Não cabe um poder questionar o exercício do poder do outro. E mais para frente nós vamos voltar nisso daqui. Então, a questão da imunidade está aí, a questão do julgamento, a questão do detalhe. O que acontece? No meio do caminho, houve uma medida provisória que extinguiu a Lei de Segurança Nacional. Né? Então, em tese, os crimes que o Daniel Silveira teria cometido, teriam participado do instituto que chama abolitio criminis. O que é? Deixar de ser crime por uma lei, aí os processos todos são arquivados.
O entendimento, pelo que eu vi na sentença, foi de que os crimes que existem, determinados crimes, e dentre eles os crimes que se imputa ao deputado Daniel Silveira, que ele teria cometido, foram transcritos no Código Penal, então só se passaria de um instituto para o outro, a conduta vedada continuava a mesma, então não haveria o que o pessoal chama de abolitio crime. Mas, na decisão, ao tipificar o crime, ele tipificou os crimes que estão na lei revogada. Não, mas depois ele adequou. Colocou Isso, gente, também aconteceu em alguns outros tipos de crime. Exemplo, estupro e atentado violento ao pudor. Esses dois crimes eu acho que todo mundo vai concordar. Nunca deixaram de ser crimes. Só que chegou uma época que retiraram de um artigo e colocaram em outro. Aboliu-se aquele artigo, mas o crime nunca foi abolido. Isso. Esse crime também do Daniel não foi abolido. Ele só mudou de lugar. Tá. Ele só mudou de lugar. Agora é o seguinte, qual que foi o que me causa desconforto? Não é desconforto, não. É estupefação. É o seguinte, eu li a denúncia contra o Daniel, e é o seguinte, o que se imputa a ele como conduta é uma série de impropérios no uso da terminologia, né? Que isso daí, eu acho que já deveria, quem lê a denúncia aqui, acha que deveria já ser alvo de uma sanção pelo próprio Congresso Nacional, tá entendendo? Porque um deputado que usa determinadas expressões, fala que um ministro do Supremo é conhecido como cabeça de ovo, outra que é boquinha de veludo, fala que são ele manda pegar o cabeça de ovo, sacudir e jogar na lata do lixo. Fala nesses termos. Ele tinha que ser punido pelo próprio Congresso. Então, o Congresso, se fosse o caso, eu acho que aí é quebra de decoro parlamentar. Porque no Estado democrático isso é insustentável, porque nós temos que ter uma urbanidade no trato dos poderes. Está entendendo? O que a mamãe falei foi isso. Foi a linguagem completamente equivocada. Isso, eu concordo. Que isso aí faz parte do quê? Do poder do próprio Congresso Nacional de punir. Mas existem outras expressões que aí eu acredito que extrapolou realmente mais do que isso. Foi o seguinte, dele incitar, primeiro falar para o Alexandre de Moraes que ele ia perder o cargo e que queria que o pessoal fosse lá, pegasse ele pelo pescoço, pelo colar e sacudisse a cabeça de ovo dele e jogasse na lixeira. Isso daí é em clara referência ao que houve na Ucrânia há um tempo atrás, que houve uma revolução lá e o pessoal entrava, tirava os servidores públicos dos seus gabinetes, batiam, matavam e jogavam na lixeira. Então, não há como não se reconhecer aqui um atentado ao exercício profissional de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E existem também, se a gente pega a integralidade do que ele fala, em vários momentos ele incita, obviamente que tudo que a gente está falando é em tese, mas analisando o vídeo você vê isso, ele incita as pessoas a invadirem o Supremo, a entrarem no Supremo para tomar alguma providência, alguns atos de uma certa forma com agressividade. Então dá-se uma conotação de que ele estaria se insurgindo contra os poderes da República. Exemplo disso é o seguinte, uma fala dele aqui. Se continuarem dessa maneira, o STF e a Justiça Eleitoral não vão mais existir, porque nós não permitiremos. É verdade. Nós não vamos permitir que numa justiça eleitoral totalmente detentora de um monopólio de poder exista. Nós não queremos, eu não quero como eleitor e cidadão. Tá entendendo? Então, isso daqui é uma ameaça velada. Tem umas até mais... E outra aqui, me prendam, que tem os relatórios vindo aí para vocês sobre a fraude nas urnas. Barroso, tu te prepara, Barroso. Existe um tempo para tudo. Existe um tempo para tudo. E prepara que a tua batata está assando. Está assando bem.
Só que tem um problema, vocês não contavam com político como eu e outros que vocês não contavam, né? Vocês acham que todo mundo tem o rabo preso com vocês? Quando eu disse que não queremos mais STF, como que existe, hoje é porque nós não queremos, e eu não estou falando por mim somente não, seus idiotas. Estou falando por mais de 100 milhões de brasileiros. Tenho certeza e convicção disso. Né? Então, e aí ele vai. Não estou falando de vagabundo, do PSOL, do PT, do PCdoB. Não, isso é vagabundo. Eu estou falando de patriotas que saem às ruas exigindo do Estado republicano de direito. Eu não estou falando de vagabundo que quer fumar maconha e abortar, não. Então, só esclarecendo, a denúncia, para quem quiser ler a integralidade dela, ela está disponível no site do STF. Na primeira página hoje, a primeira notícia que tem no topo da página do STF, essa notícia da concessão da graça pelo Bolsonaro. Se você clica nessa notícia, você já abre uma matéria e embaixo você tem o acesso à ação penal AP 1044, que é a ação que a gente está se referindo, e você vai ter acesso à denúncia e a toda a tramitação do processo. Em relação à indisposição de um poder com outro e poder com as Forças Armadas, está aqui, ó, que o artigo 142 é um poder moderador. Ele nem sabe o que é poder moderador, que é da época do Império, do Dom Pedro I, né? Então, mas isso já, nem na época do Império... Aí vocês logo, né? Cabelinho em pé, luz vermelha acesa, ai meu Deus, poder moderador, exército que vocês querem fazer. Eu sou ministro do STF, né? Então ainda tentando ridicularizar, colocando contra o exército. Quando bater um cabo e um soldado na porta de vocês, não adianta fechar a porta porque eu vou arrombá-la. Sabe por quê? Porque vocês estão abrindo essa precedência, vocês estão descumprindo a Constituição. Sim, as Forças Armadas podem sim intervir. Uma coisa interessante que tem na denúncia, que eu acho que vale a pena a leitura, são antecedentes dele, do Daniel Silveira, enquanto funcionário militar. Ele foi excluído da Polícia Militar por mau comportamento. Na própria denúncia relata alguns atos que ele teria praticado que dão essa conotação de uma certa agressividade dele enquanto pessoa, né? Enquanto indivíduo. Dão notícia de que seria uma postura já reincidente. E na própria denúncia menciona que antes dessa fala de fevereiro de 2020, desde setembro do ano anterior, 2021 foi a fala dele, as falas iniciaram em setembro de 2020, já haviam outros vários vídeos com o mesmo conteúdo, que culminaram então nesse vídeo de fevereiro de 2021, que teria sido mais incisivo, que culminou na prisão dele. Então não foi um fato isolado que pegaram e resolveram prendê-lo, não. Uma coisa que é muito importante ser dita é o seguinte: desde que tudo aconteceu, a gente tem visto as pessoas falando que tá tudo ilegal, porque o Alexandre de Moraes teria instaurado de ofício o procedimento contra o Daniel Silveira e que ele, na condição de vítima, não poderia instaurar de ofício um procedimento para a investigação de um crime praticado contra ele mesmo. Isso tem que ser desmistificado. Não foi o Alexandre de Moraes que fez isso de ofício, foi a pedido do Procurador-Geral da República. Inclusive, a denúncia está assinada pelo vice-procurador. E mais uma coisa. Existe um dispositivo do Código de Processo Penal falando que você não pode arguir a suspeição de determinado juízo por você mesmo ter criado um caso com ele. O que é? Eu não posso aproveitar da minha condição, ofender o Marco Túlio, que é o juiz do caso, e depois falar assim, não, você não serve para ser o juiz do meu caso, porque nós temos uma rusga pessoal. É falta de conhecimento jurídico. Isso daí também já está pacificado. A gente pode arguir a sessão de suspeição do juiz quando se acha que não vai ser não vai ser imparcial, mas desde que você não tenha criado essa animosidade direta para que ele se torne imparcial, tá entendendo? Então o que é? Você chegar lá e xingar o juiz, eles podem até falar, é direito seu, mas arcar com as consequências jurídicas legais também é obrigação sua. Então, outra coisa que tem que ser desmistificada também é que há algumas discussões no sentido de que Alexandre de Moraes ele não seria o juiz prevento.
Na verdade, ele realmente não era o juiz prevento, mas o juiz que era prevento aposentou-se. E aí ele entrou em substituição num inquérito anterior ao inquérito do Daniel Silveira. Então ele já estava prevento para julgar essa questão quando vieram as acusações, e o Daniel dirigia-se não só ao Alexandre de Moraes, como aos outros ministros também. Então você não pode falar assim, o Alexandre de Moraes ele é a vítima e ele ao mesmo tempo é o julgador, ok, mas o Daniel Silveira atacou todo o STF. Então não haveriam ministros que estivessem 100% isentos para poder julgarem a questão. Então a gente tem esse problema, quando você tem uma corte de 11 ministros para julgar uma pessoa que tem foro privilegiado, você esbarra nessa questão burocrática. Quem que vai julgá-lo então? Ali dentro do STF, que está sendo todo o STF acusado de um monte de coisas, né? Se o Alexandre de Moraes não seria o juiz, né, vamos dizer assim, 100% isento, quem seria? É difícil. Inclusive, houve o julgamento da exceção de suspeição no próprio plenário, e inclusive foi acolhida a tese de que o advogado estaria em litigância de má-fé. E foi aplicada a multa ao Daniel Silveira e ao advogado. Por quê? Porque isso também já é patente nos tribunais. Isso não concorre, essa daí pois é. Bateu, viu? Eu acho também que a multa ao advogado não está certa, porque você sempre age em nome de terceiro, você não age em nome próprio. Então o cliente pede para você defender determinada causa, a função do advogado é pedir. Agora, a apenação do réu por ter agido de litigante de má-fé, eu acho que é legítima. Agora, do advogado eu não acho, porque o advogado está lá fazendo a função dele. Por quê? Porque o advogado ele é imune pelo exercício profissional. Se ele não agiu com excesso de linguagem, se ele literalmente não entrou com um processo errado para atrasar o outro processo, se ele entrou com uma coisa que era cabível no momento, então eu acho que a apenação do advogado E a apenação dele foi por dois motivos, né? Uma por essa litigância de má-fé e outra por excesso de recursos também. Pois é. Excesso de recursos não existe. Isso daí eu não concordo. Acho que a OAB deveria intervir especificamente nisso, porque o advogado está no exercício da função dele. Bem ou mal, funcionou muito bem. Defendeu por mais de uma hora o que eu acho que é uma defesa muito difícil, porque está materializado. O Supremo, nenhum advogado praticamente quer essa ação. Entendeu? Ninguém quer se indispor com o Supremo. Não é nem isso, não, mas é porque realmente as condições aqui são bem peculiares e extrapolam em muito o direito pelo menos em tese, né, o direito de manifestação dele. Entendeu? Não porque ele xinga, não porque ele quer reforma no Supremo, não porque ele quer reforma no Judiciário. Só deixar claro aqui que é o seguinte: eu acho que o Supremo realmente precisa de reformas, tanto na nomeação quanto no rito. Acho que o STJ também, acho que os quintos constitucionais também têm que mudar, acho que os processos tribunais, acho que os juízes têm que mudar, enfim. O único poder que não se legitimou depois da Constituição é o poder judiciário, porque não houve eleição para nenhum dos cargos dele. Entendeu? Então eu acho que o poder judiciário realmente merece uma reforma para ele ficar mais democrático, mais transparente. Mas daí eu falar coisa pessoal dos ministros como se fosse interessante para a tese que eu estou defendendo, ou falar da incolumidade física de determinados ministros, eu estou extrapolando em mais. Eu tenho condição de falar, não concordo com nenhum dos votos do ministro Alexandre de Moraes, acho que ele extrapola, acho que está errado, acho que, enfim, posso, mas eu tenho que ter argumento melhor que o dele, porque, bem ou mal,
Quem conhece o Alexandre de Moraes há vários anos, eu estudei em livro dele de direito constitucional. Então, você falar que o cara não sabe nada, você tem que ser uma sumidade. Né? Você não pode estar no lugar comum de todo mundo. Deve ter uns 20 aqui no Brasil que podem falar isso, viu? Mais do que isso não tem não, viu? Nem isso não tem, sabe? Porque o cara é preparado. Você pode até falar, não concordo com nada que ele fala, ele tem uma linha ideológica de extrema direita ou de extrema esquerda, ou isso, aquilo. Beleza, isso aí outro faz parte. argumento que é muito raso, que a gente tem que parar de ficar repetindo essas coisas. Eu fico muito preocupada com a questão né, de rede social, essas coisas, que a gente fica igual papagaio repetindo as coisas. De ontem para hoje, o que eu vi de gente falando, não pode multar o advogado do Daniel Silveira por um monte de recurso que ele interpôs, porque o advogado do Lula, não sei quantos mil anos atrás, interpôs um monte de recurso também e ninguém multou ele. Gente, mas não é isso. Mas não deva se multar ninguém, realmente. Não, eu acho que não devia multar ninguém. Não tem que multar o advogado, porque ele interpôs recurso. Não é porque o Lula... Gente, é isso que eu tô falando. A Paula já tomou multa por... Eu tomei uma condenação por danos morais por causa de fala em processo. Pior ainda. Entendeu? Então, e a OAB nem te ajudou, não te ajudou. Não. Entendeu? Então, isso acontece. São ossos do ofício. Acontece. Ninguém concorda, ele não quer, acho que é retrógrado. Mas o que eu queria concluir é o seguinte. Por exemplo, uma coisa que é muito comum é juiz criminal condenar advogado com multa de 10 salários mínimos porque o advogado demorou a apresentar alguma defesa, algum recurso. Ou se recusou a toda hora acontece. Agora, o fato de um juiz condenar não obriga os outros a condenar, é isso que eu quero dizer. Então, se no STF não se puniu o advogado pelo tanto de recurso que ele interpôs, isso não quer dizer que... O argumento não é esse. Não se deve punir o advogado por estar trabalhando, ponto. Hoje eu recebi uma mensagem de um cunhado meu, que é até chifrudo, falando que o Alexandre de Moraes não sabe nada e tal. Aí eu só perguntei para ele, não, mas me explica. Por que é que você fala que o Alexandre de Moraes não sabe nada, faz tudo errado e tal? Porque eu posso até não concordar, mas falar que ele não motivou os votos dele, que não está tudo certo, já é outra coisa. Você está indo no senso comum, pegando um pensamento de manchete que você ouviu aí e vai falar que ele não... Porque ele falou assim, ele não reconhece a imunidade e nem reconhece o direito à livre expressão. Gente, nos votos está claro. E aí nós vamos, a hora que chegar na graça, nós vamos discutir exatamente isso, né? Que é o ponto. A diferenciação da punição que está sendo aplicada não é pela expressão que ele utilizou, são pelas ameaças à incolumidade física dos ministros e pelos atentados à democracia, às instituições democráticas, tá entendendo? Isso é mais ou menos igual se você fosse condenado por estar defendendo o nazismo. Tá entendendo? Você pode querer reformar as instituições, querer até acabar com o STF e com o TSE. Eu tenho uma opinião, STJ, TST, TSE, eu sou totalmente contra. Eu gostaria de acabar com a justiça plurima, com a divisão da justiça. Eu acho que a justiça devia ser uma só, você entrar com a ação e ter seu problema resolvido. Independente se é justiça do trabalho, justiça militar... Mas eu posso defender isso. Agora, não estou defendendo aqui entrar junto com o cabo, com o soldado, dentro do STF e levar todo mundo preso pelo exercício legítimo da profissão dele. É diferente. Querer reformar é próprio da democracia, cada um tem um plano diferente. Então foi por causa disso que ele foi condenado. Não foi pela expressão do pensamento dele, foi pelo excesso na expressão do pensamento. Palavras, tem coisas, porque as palavras são muito fortes, gente. As palavras fazem com que a realidade mude. Então, quando você fala que é para acabar com o Supremo, atinge o Supremo com rojões, como se fosse uma declaração expressa, como se fosse um atentado à bomba, você está incitando a população àquilo. Um doido desse aí, um ministro desse está andando, ele agride realmente a pessoa, está entendendo? Pessoas que em voos comerciais agridem ministros, agridem autoridades. Ué, gente, existem formas corretas de exercer o seu direito. Se você acha que o ministro do Supremo é corrupto, como o Alexandre de Moraes falou aqui, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer uma representação do Senado.
Sim. Entendeu? Ó, eu tenho um dossiê que o Barroso fraudou as eleições. Em tese, tá, gente? Estou só pegando aqui. Então, o que você tem que fazer? Ir no órgão competente da Procuradoria-Geral da República ou então no Senado e fazer a medida própria. Não é você se atribuindo poderes que você não tem, ir lá e ofender e chamar as pessoas para destruir a democracia. Então foi por causa disso que ele foi condenado. E aí, gente, existe uma... Deixa eu só falar uma coisinha aqui. Quando eu falo, por exemplo, que eu sou a favor do fim do STJ, TST, TSE, gente, tem uma diferença da fala realmente do Daniel. Qual que é? Eu não sou a favor de acabar com o Estado de Direito. Eu sou a favor de aperfeiçoar ele. Isso é a diferença. Na forma com que ele falou, ele queria acabar com o Estado de Direito, acabar com os tribunais. Infelizmente, a Suprema Corte sempre vai ter... Pode chamar Supremo Tribunal Federal, Suprema Corte. Isso sempre vai existir. E se não existir, aí é problemático. Aí vai ser realmente problemático. E o que eu acho mais incoerente é o seguinte: e na hora que o Boecho pega, ele vai lá e faz uma representação na Câmara de Direitos Humanos, né, pedindo apoio. Aquilo que ele sempre falou que a Câmara de Direitos Humanos era para defender vagabundo, isso, aquilo, aquilo outro. Não, gente, direitos humanos é para defender o direito de cada cidadão. Pode até ser o cara que defende a inexistência dos direitos humanos, mas serviu para ele. Defendeu AI-5 defendeu uma série de coisas que são abomináveis. E aí vamos falar da graça. Depois disso tudo, vem o nosso presidente e fez graça. Bom, então eu estou com o decreto. Lembrando, o STF condenou Daniel Silveira a 8 anos e 9 meses de prisão, que tinha que ser inicialmente cumprida em regime fechado. O presidente Jair Bolsonaro assinou, então, dia 21 de abril de 2022, um decreto que concedeu graça ao deputado Daniel Silveira, condenado. E aí vem, então, o texto do decreto. Considerando, inclusive o presidente foi a público e leu o decreto, né, nas redes sociais. Considerando que a prerrogativa presidencial para concessão de indulto individual é medida fundamental à manutenção do Estado Democrático de Direito, inspirado em valores compartilhados por uma sociedade fraterna, justa e responsável, considerando que a liberdade de expressão é pilar essencial da sociedade em todas as suas manifestações, considerando que a concessão de indulto individual é medida constitucional discricionária, excepcional, destinada à manutenção do mecanismo tradicional de freios e contrapesos da tripartição dos poderes, considerando que a concessão de indulto individual decorre de juízo íntegro, baseado necessariamente das hipóteses legais, políticas e moralmente cabíveis, considerando que o presidente da República foi confiado democraticamente a missão de zelar pelo interesse público e considerando que a sociedade encontra-se em legítima comoção em vista da condenação de parlamentar resguardado pela inviolabilidade de opinião deferida pela Constituição, que somente faz uso de sua liberdade de expressão, decreta: fica concedida graça constitucional a Daniel Lúcio da Silveira, deputado federal condenado pelo Supremo Tribunal Federal em 20 de abril de 2022, no âmbito da ação penal número 1044, a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado pela prática dos crimes previstos. Aí ele vai dizer quais são os crimes e finaliza dizendo: a graça de que trata este artigo é incondicionada e será concedida independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Artigo 3º, a graça inclui as penas privativas de liberdade, a multa, ainda que haja inadimplência ou inscrição de débitos da dívida ativa da União, e as penas restritivas de direito. Aí nós entramos em algumas questões muito importantes. Primeiro, a graça é um ato administrativo. Aí nós vamos dissertar sobre o ato administrativo e sobre o que teria o presidente pecado ou não pecado ao conceder essa graça. Segunda questão é o alcance dessa graça, até onde ela vai beneficiar o Daniel e até onde ela não alcançará. Por exemplo, a questão da inelegibilidade, né? A possibilidade dele ser ou não ser eleito nas próximas eleições.
E também a questão, tinha uma terceira coisa que eu achava importante dizer, a questão da comoção pública. Se o presidente ele pode ou não pode conceder graça por uma questão de foro íntimo ou por uma questão de comoção pública que ele avaliou, e se essa comoção pública seria realmente uma comoção pública ou uma comoção político-partidária. Né? Eu acho que são as três questões relevantes. Vamos falar primeiro do indulto individual ou da graça, que ela é uma indulgência do príncipe, ela é uma das mais antigas formas de extinguir a pretensão punitiva do Estado. O que é isso? Após uma condenação, você nasce a pretensão punitiva do Estado, de punir, de fazer cumprir a pena. Então, essa pretensão punitiva, com a graça ou indulto individual, ela foi cortada, tá? Portanto, o Estado não vai poder punir ele. Vai ter penas secundárias e penas primárias que a gente ainda vai discutir, mas a pena privativa de liberdade, em tese, ela está perdoada, tá? Vamos falar de... Todo mundo fala em indulto individual e graça. Por que a gente fala em dois termos, né? O indulto individual, ele está previsto na Constituição, no artigo 84, inciso 12, e ali a Constituição fala em indulto. A graça já é no artigo 5º, inciso 43, ali ele utiliza o termo graça. E na própria legislação penal, tem momentos que ele utiliza o termo indulto individual ou graça. Por isso que pra gente é a mesma coisa, viu gente? Falar em graça ou indulto individual é a mesma coisa. Indulto coletivo, como a palavra já fala, é para duas ou mais pessoas. Então não dá para eu falar em indulto coletivo ser a mesma coisa que o individual, tá? Gente, a graça ou indulto, como eu disse, pelo fato de ser a perda da pretensão punitiva, o condenado ele não vai sofrer os efeitos da condenação penal, da pena de privativa de liberdade. Esse efeito de condenação ele não vai sofrer. As secundárias, que é inelegibilidade, multa e outras, essa vai ser discutida, inclusive, vai ser bem discutida, eu acho que vai ser a maior das discussões. Agora, que o indulto cabe ao presidente da República, que o indulto é feito por decreto, que ele vai ser uma decisão discricionária, isso eu acho que ninguém vai discutir. Se ali realmente respeitou a teoria dos atos administrativos, já começamos discussões, vão ter teorias dos dois lados, eu não tenho dúvida disso. Vai ter gente que fala que sim, vai ter gente que vai falar que não. Vai ter gente que vai falar que essa decisão não foi impessoal. Vai ter gente que vai falar que essa decisão realmente não foi impessoal. Eu vou falar, como eu vou dar graça para um indivíduo, que é uma decisão pessoal, é uma decisão de uma pessoa, eu não vejo como fazer essa decisão ser impessoal. Num indulto coletivo, ela já é impessoal, já fica mais fácil de notar essa questão individual realmente. Impessoal, desculpa. Tá? Mas, de ato administrativo, eu vou deixar para você falar, que você é professor disso. Pois é, aí eu já queria levantar alguns aspectos, que é o seguinte. Já foi proposta uma ação de descumprimento de preceito fundamental contra essa graça. Hoje, né? Por quê, gente? O que acontece? Infelizmente, esse decreto, que tem força de lei, porque ele é anterior à Constituição de 1988 e foi recepcionada pelo sistema jurídico atual, é de 1940. Então, o que acontece? E é isso que muitas autoridades têm dificuldade de pensar. O que acontece? O nosso sistema administrativo não permite mais a pessoalidade que outras constituições permitiam. Né? Então, da Constituição de 67 para a de 88, houve uma mudança tremenda. Por quê? Você não pode mais utilizar os seus anseios pessoais para fazer girar a máquina do Estado. Por quê? Porque o Estado é impessoal. Está entendendo? Por quê? Porque todo poder emana do povo. E em seu nome será exercido diretamente ou para os seus representantes nos termos da própria Constituição. O que é isso? Você, com a autoridade, quando está exercendo o poder, você está exercendo em nome do povo. Então você não pode utilizar qualquer meio para fins pessoais, é a pessoalidade. No artigo 37 da Constituição fala que a administração vai ser regida pelos princípios da impessoalidade, pela moralidade, pela publicidade, pela eficiência e pela legalidade.
Então a legalidade estaria aqui porque existe uma lei, mas a motivação, que é um dos requisitos para validade do ato administrativo, ela não pode ser uma motivação pessoal. Então há dois aspectos da motivação aí que nos leva a poder crer que o ato está eivado de desvio de finalidade, que é o termo correto para isso. O que é? Primeiro, qual que é a instância revisora de acordos transitados e julgados do Supremo Tribunal Federal na Constituição de 88? Lembrando que não houve trânsito em julgados, tá? Havendo ou não. Qual que é a instância revisora? Não há. Não há. Não há no nosso sistema nenhuma autoridade que é suprema, como quer fazer parecer crer o presidente da República, que ele tem esse poder sem limites. Quem coloca limites nele é o Legislativo e o Judiciário. Então, quando houve um trânsito em julgado do Supremo Tribunal Federal, não pode o presidente utilizar do Instituto da Graça como fins revisores do trânsito em julgado, da decisão do STF. Isso é desvio de finalidade, pelo próprio conteúdo. E outro é o seguinte, a pessoalidade, por ele estar defendendo alguém que era próximo dele, que chegou a utilizar um termo utilizado pelo próprio filho do presidente da República, que iria para o Supremo com o cabo e com eles foram para o Supremo assistir. A gente vê que há uma pessoalidade. Os requisitos do ato administrativo são competência, o que é? O poder legal para praticar um determinado ato. Está lá, ou no decreto tem. A forma através de decreto também está certa. A motivação de fato e de direito. A motivação de fato tem, mas a de direito é que aí já começa a pegar. Por quê? Porque a motivação de direito, ele não tem poder revisional de tirar a pena de uma questão que o STF diz que não é da forma que o próprio presidente está falando. Porque o presidente falou que está dando graça por causa estava exercendo o legítimo direito de expressão dele. E o Supremo já foi 10 a 1, falando que ele extrapolou. Então, na prática, o presidente estaria aí exercendo um poder de revisão do acórdão do STF, que, no meu entendimento, não estaria dentro da motivação legal nem de fato. A finalidade do ato, qual que é a finalidade desse ato? A finalidade é a finalidade que o nosso sistema democrático também não admite mais, que é o de favorecimento individual de uma pessoa próxima a ele. Tá entendendo? Então, isso é um desvio de finalidade do ato. Então, o ato de mas graça aí a seria... gente teria que fazer uma análise da constitucionalidade desse artigo do decreto. Então, mas aí eu estou falando, a forma de você discutir... Antes do decreto, do artigo que determina a graça. Isso, porque é do decreto de 1940. Justamente. O que é? Se ele foi ou não foi recepcionado pela Constituição. Pela Constituição, isso. E aí o instrumento disso é o que já entra na criação de descumprimento de preceito fundamental, que tem o poder até de dar uma liminar suspendendo os efeitos dos atos praticados com aquilo. Então, nós vamos ter um desenrolar aí nos próximos dias, não sou profeta não, mas que provavelmente vai ser uma liminar dada ou não por um juiz, que provavelmente pode ser o Alexandre de Moraes, porque ele já está prevendo. Aí vai vir a discussão novamente da questão do Alexandre de Moraes ser ou não ser legítimo para dar essa decisão. E eu acredito que seja sim, porque ele é o juiz prevento da causa. Acredito que a ação vá para as mãos dele na condição de relator. Mas aí tem uma questão bem legal. A lei de execução penal, ela fala que quem vai dar o benefício do indulto vai ser o próprio juiz de execução penal. Sendo o juiz de execução penal, no meu entender, ele não vai poder decidir sobre o decreto. Mas quem que vai ser o juiz da execução penal do Daniel Silveira? Ele não vai ter essa prevenção no Supremo por isso. O juiz de execução penal vai poder. Que é de primeira instância. De primeira instância vai poder. Ele que vai decidir sobre o indulto ou graça. Óbvio, a ação, ela vai para o Supremo. No meu entender, sorteio. Só explicando, é o quê?
Quando você tem um trânsito em julgado de determinada medida, aquilo ali vai para um juiz que é o chamado juiz das execuções criminais, ou execução penal. O que é? Esse juiz que vai acompanhar a execução da pena. Vai ser transformado em multa, vai ser prestação de serviço, vai ter progressão de regime? Não. Então, ele que vai falar. E aí ele vai aplicar o indulto. Mas o Ministério Público pode entrar com o pedido. Mas como ainda não está ainda na fase de execução, o prevento é o Supremo Tribunal Federal. Não vou nem falar o Alexandre de Moraes, mas o Supremo. E aí, gente, se o Supremo tem essa vantagem para o foro privilegiado de você ir para o Supremo, você tem a desvantagem, você não tem a quem apelar. Não é? Porque o trânsito julgado dá na própria decisão lá. Se fosse o juiz de primeira instância que tivesse dado 8 anos e 9 meses para o Alexandre de Moraes, você ia para o tribunal, depois você ia para o STJ. Depende. Se fosse no mensalão, você teve direito a embargos infringidos. Não, mas aí... Se for no mensalão, você tem direito a embargos infringidos. Mas tem ainda. Mas tem ainda. Tem. Eu acho que eles retiraram. Eu acho que eles retiraram. Depois eu vou pesquisar, vou falar. Tem ainda. O direito tem porque houve dentro do processo? Do processo, houve dissidência. Teve um voto. Então, você pode entrar com embargos infringentes pedindo a reanálise. Mas pela toada, já tomou uma multa, eu acho que o cara tem que ser muito corajoso para entrar com outro. Não, que caberia embaixo de declaração, ele não entrou ainda. Tudo bem que ainda tem prazo. Não, tem prazo. Né? Mas caberia embaixo de declaração no direito penal 2 dias. E outra coisa... O prazo ainda nem começou a correr, porque ainda não foi publicado o acordo. O prazo dele ainda nem começou a correr. Não é uma questão de Alexandre de Moraes contra o presidente, ou o presidente contra Alexandre de Moraes. Por quê? Porque o voto foram 10-1. Inclusive, gostei demais do voto do ministro André Mendonça. Achei mais bom que ele, assim, não vou falar que me surpreendeu positivamente, porque ele é um cara muito preparado, está na AGU, teve na AGU de carreira, então também qualquer um que é da AGU não tem como você falar que não é muito bem preparado, puxando a sardinha para mim aqui, né? Mas não há como você falar isso. Então, ele se mostrou sobre fazer a diferenciação realmente do que é o excesso punível como crime e o que não era crime, que deveria ser punido pelo Congresso, se for o caso, se houver provocação lá. Né? Então, gostei demais. Posso até não concordar com a tipificação que ele colocou, não, mas com a forma como ele conduziu o voto, eu achei brilhante também. E com mais brilho ainda, porque se mostrou independente de quem o nomeou. Tá entendendo? Então, mostrou-se muito digno do cargo que ele está ocupando. Eu, se fosse ser julgado, gostaria de ser julgado por ele também. Uma última questão que está sendo muito falada hoje é a questão do Bolsonaro ter concedido a graça ao Daniel Silveira de ofício, sem nenhum pedido. Isso foi muito questionado, porque há quem entenda que é necessário um pedido para que haja a concessão da graça. Né? Obviamente que se a graça for revogada por esse motivo, é só o Daniel Silveira pedir de novo que o Bolsonaro concede, né? Não é uma questão, mas uma questão procedimental. Se poderia o presidente, e aí eu realmente confesso que eu não sei a resposta, mas aí fica uma indagação, mesmo porque a gente não tem precedente, né, no Brasil desse tipo de situação, mas se ele concedeu a graça, sem pedido, né? E sem que houvesse o trânsito em julgado da decisão. A decisão foi quarta-feira, ele concedeu a graça na quinta-feira sem que ninguém pedisse. Sobre isso que ela está falando, o artigo 188 da Lei de Execução Penal, ele fala o seguinte, o indulto individual poderá ser provocado por petição do condenado, por iniciativa do Ministério Público, do Conselho Penitenciário ou da autoridade administrativa. Poderá ser provocado. Tem a possibilidade de não ser provocado? Mas a autoridade administrativa ali entra o próprio Bolsonaro, o poder judiciário, o poder executivo, o próprio Bolsonaro. Ele mesmo. E isso daí é chovendo molhado. Se anular por causa disso, pede para Daniel, me pede aí que eu vou te conceder. Beleza. Isso são determinadas formalidades que não acrescentam em nada o conteúdo. Mas aí eu acredito o seguinte, se você
passa na frente de um formalismo desse, você demonstra que há pessoalidade. Tá. Porque por que o presidente acorda de manhã e fala, vou conceder graça a tal pessoa? Se você não tem relação pessoal nenhuma com essa pessoa, você não tem essa brilhante ideia de conceder de ofício. Mas era um ato público, então assim... Não, tudo bem, mas eu acho que mas mostra aí, pessoalidade. Gente, aí é que tá, mudou. E aí é que determinadas pessoas que foram criadas dentro da Constituição de 1967, do ato institucional número 5 de 69, que acham que o poder do Executivo é acima da Constituição, que ele muda do jeito que quiser. Não, nossa Constituição é rígida. O que quer dizer isso? Para você alterar o conteúdo dela, você precisa de um processo solene e formal que se chama emenda à Constituição. Se você não fizer isso, todo ato que você fizer é írrito e considerado não escrito, ou seja, é nulo. Tá entendendo? Então, se você não respeita a Constituição, e a Constituição, se nós estamos lá, a República Federal Federativa do Brasil. O Estado brasileiro se constitui Estado democrático de direito. Estado democrático, basicamente, você quer dizer o quê? Ninguém está acima das leis. E você só pode exercer o poder em nome do destinatário e do dono dele, que é o povo. Então, você não pode usar do Estado para benefício próprio. Inclusive, a lei de probidade administrativa tipifica isso. Tipificava, né? Porque hoje está mais fácil. Bom, pessoal, acho que a gente já falou muito hoje. Realmente ainda tem muita interrogação nessa questão. Teremos um desfecho disso provavelmente na próxima semana, porque já a ação, como a gente já disse, já foi proposta. Ainda não foi, a gente não sabe dizer se já está na mão de algum relator ou alguma coisa assim, não foi noticiado ainda, mas a gente ainda vai ter um desfecho bem relevante em relação a isso. Então, podem enviar as perguntas de vocês. Se tiver algum tema que a gente não tiver abordado, manda, que a gente faz questão de responder. E estamos abertos para qualquer tipo de discussão, tendo em vista que a gente, conforme dito, está só tentando analisar a situação sem querer fazer juízo de valor de nada. Sem politicagem. Eu queria agradecer ao Jean, que é o nosso editor-chefe aqui. Que vocês não estão vendo, mas ele está ali, ó. Pela boa vontade e tudo, está ficando muito bom, viu, Jean? Disponibilidade e carinho e atenção. Não, o menino é bonzinho, viu, gente? Obrigada. Obrigado, gente. Boa noite. Alô. Boa noite, foi ótimo.